Olá, gente, tudo bem? Eu estava aqui pensando, estou aqui no meu consultório hoje, né? E estava pensando nessa questão de processo terapêutico, sobre terapia, como é que funciona, né? Tenho atendo vários pacientes, várias coisas e resolvi gravar esse vídeo. Ainda não sei direito o que a gente vai conversar aqui, mas eu queria trazer algumas coisas, algumas análises, algumas analogias sobre a terapia em si, né? Vamos lá. Vamos imaginar uma, uma casa, né? Você mora numa casa há muitos anos. Você percebe que essa casa está com alguns problemas, tem uns vazamentos, algumas trincas na parede, é preciso trocar algum azulejo, tem algum piso quebrado, mas não está tão ruim assim. E você vai deixando o tempo passar, né? Essas trincas vão aumentando, os vazamentos vão piorando, não dá mais só para passar enrolar uma fitinha ali. E chega um ponto crítico, que a sua casa realmente parece que vai cair. E é aí onde você se toca que não dá mais para deixar para depois essa reforma. Mas você ainda não percebeu que só ir lá e comprar uma tinta não vai resolver. Então você ainda continua tentando. Você vai lá, compra uma tinta, passa na parede e a princípio parece que ela ficou bonita. Só que você não arrumou aquela trinca. Você vai lá e compra uma fita lá pro encanamento que está vazando água, mas você não trocou o cano. Você põe um tapete em cima daquele piso rasgado, quebrado, furado, né? E tudo bem, você dá uma maquiada ali no negócio. A princípio, né, você dá aquela enganada, parece que ficou bom. Só que daqui a pouco o trinco aumenta, começa a crescer. O chão, que antes era só um buraco e que você conseguia tapar com o tapete, ele começa a quebrar outros azulejos, né? Porque um vai arrastando o outro, a movimentação ali vai piorando. Aquele cano que você simplesmente fez uma gambiarra lá, passou uma fita em volta, também ele não aguenta mais. E aí você começa a perceber que realmente você vai precisar fazer uma reforma grande na casa, né? E aí bate aquele desespero, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Parece que essa casa tá caindo, a coisa chegou num ponto que não dá mais, bababá, bababá, e aí você vai para uma reforma. E quando você começa uma reforma, né, você começa a mexer em coisas que nem você sabia que estava estragado, porque você não via, estava escondido entre as paredes, né? Você começa a mexer aqui, tem uma infiltração, o pedreiro descasca uma parede ali, aparece mais uma outra infiltração que tu ainda não tinha visto, mas que já estava ali e uma hora ia aparecer. Né? Você começa a mexer em coisas, daí você tira aquele piso para colocar outro, ou você resolve trocar todo o piso, você começa a ver que em vários pontos da casa tinha mofo, tinha coisas escondidas ali que você não via mais, né? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Que o processo terapêutico, ele é como reformar uma casa. Às vezes você vai deixando aquilo para depois, né? Essas infiltrações aparentes você tenta tapar ali, e aí quando você resolve entrar nesse processo, digamos assim, é quando você resolve fazer a terapia, é quando você resolve reformar essa casa. E a princípio você quer resolver só aquilo que você está vendo, né? Eu costumo dizer que a reforma existe uma coisa chamada jaque. Já que eu estou mexendo aqui, eu vou mexer ali. E aí é onde você vai encontrando cada vez mais coisas que você ainda não tinha visto. Então, a terapia, o processo terapêutico também é dessa forma. Então, muitas vezes eu percebo que as pessoas vêm no momento em que realmente a coisa está muito ruim, né? A casa está caindo, digamos assim. E aí, quando ela percebe que a casa não está mais caindo, ela começa a abandonar esse processo, como se não tivesse mais nada que arrumar, né? Como não tivesse aquela infiltração escondida. E aí, o que costuma acontecer? Essa paciente ou esse paciente, ele acaba parando com a terapia por conta própria e tempos depois ele volta novamente com a casa caindo. Por quê? O que ele fez nesse sentido? Ele simplesmente
passou uma tinta lá na parede e achou que ia resolver o problema. Só que o problema não era só a parede que estava descascando, era uma infiltração muito mais profunda. Então, no processo terapêutico, é preciso ter paciência e é preciso também ter coragem para mexer nesses encanamentos, nesses vazamentos, nessas trincas estruturais profundas que muitas vezes estão impedindo que a sua vida caminhe para frente. E que se você não tiver coragem de mexer nisso agora, lá na frente, na sua vida, você vai ter que mexer. Só que aí a casa já vai estar tão velha, você já vai estar tão destruído, que às vezes não tem como mais consertar, entende? Só que diferente de uma casa que a gente pode simplesmente abandonar e comprar uma casa nova ou construir uma nova, destruir aquela, na vida da gente, o tempo perdido não volta mais. Então, por isso que é interessante, né, você procurar ajuda terapêutica, você procurar fazer uma terapia logo, quando você começa a perceber que as coisas não estão andando. E a pergunta que você precisa se fazer, né, que eu sei que pouquíssimas pessoas vão se perguntar, né, por que eu faço o que eu faço? Por que eu ajo dessa forma? Por que as coisas me afetam dessa forma? Desconfiar do que se sente. Será que não há outra forma de agir? Será que é só desse jeito que eu posso reagir a determinada coisa? Porque a impressão que se tem muitas vezes é que as pessoas não conseguem perceber que elas podem agir diferente, elas podem fazer escolhas diferentes daquilo que elas foram ensinadas a fazer. Só que é muito difícil a pessoa conseguir perceber isso sozinha. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Você já se viu em um vídeo em que você de repente se olhou e falou: meu Deus, eu sou assim? Eu quero que você faça esse teste, assim, ó, para alguém te filmar, assim, ou se você já passou por isso, e você falar: caramba, meu Deus, é assim que as pessoas me veem? Porque uma coisa é você tirar uma selfie, uma coisa é você, né, se filmar aqui, outra coisa é você se enxergar como você realmente é. Se você entrar numa câmera com espelhos 360 graus, que você se vê de costa, de frente, de lado e que você consegue se ver ao mesmo tempo, você vai ficar assustada de saber de fato como você é. A gente não tem essa capacidade de se ver de cima, né? De se ver por todos os ângulos, de se enxergar. Então, muitas vezes a gente só vai repetindo coisas, a gente vai fazendo coisas, mas não pensa nem por quê. Você nem sabe por que você faz o que você faz, você age da forma com que você age, você traz isso lá e nunca parou para pensar sobre, porque realmente é muito difícil ter um repertório novo e entender que você pode agir diferente. É aí que a terapia pode te ajudar. Só que, para você, de fato, ter uma melhora, de fato, você conseguir sair desse modus operandi, conseguir realmente ver que você pode sim fazer escolhas diferentes, é um processo. Não será da noite para o dia. Assim como, vamos voltando à casa aqui, né? A reforma da casa não vai acontecer da noite para o dia, assim como também uma casa nova não fica velha, caída e cheia de buracos e cheia de problemas e cheia de vazamento da noite para o dia. A nossa vida também não muda da noite para o dia. Então, é preciso um processo de reforma profundo e verdadeiro. Né? Uma boa terapia, ela realmente te tira do lugar de vítima, ela te ajuda a você ter coerência entre aquilo que você diz e aquilo que de fato você faz e aquilo que você vive. Porque essa questão da coerência, ela parece óbvia, mas não é. Quantas pessoas você já viu, ou até mesmo você já fez isso, só que você não percebe, que estão lá falando de outra pessoa, né, falando um defeito da outra pessoa, sendo que esse é o defeito dela. Só que ela não percebe. Eu vou dar um exemplo aqui. Fulano fala muito alto. Aí você olha para aquela pessoa e diz: cara, você fala mais alto que ela. Hã? E a pessoa fala: eu falo alto? Imagina, não. Entende? Esse ponto sobre a coerência é muito difícil da gente fazer essa autoavaliação sem que a gente tenha uma ajuda ou muita maturidade.
E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Idade não significa maturidade. Então você pode pensar, mas eu já tenho 40 anos, eu sei quem eu sou. Será que você sabe? Ou eu tenho 30, ou eu tenho 50, sei lá quantos anos você tem. Mas será que você sabe de fato quem você é? Se você fizer uma pergunta para alguém que você confia muito, né, e for uma pessoa realmente sincera e que vai, se você fizer uma pergunta assim, olha, como você me vê, né, como é a minha personalidade, o que você pensa sobre mim, você pode levar um susto, porque talvez a pessoa vai te dizer coisas que você tem certeza que você não é, e você pode até ficar chateado, mas essa pessoa que te ama, não é uma pessoa qualquer que você vai perguntar isso, ela vai te dizer a verdade sobre isso e você vai falar, cara, eu não imaginei que eu fizesse isso. Ou eu não imaginei que eu era assim. Porque para você, tá tudo bem. Para você, você está fazendo, né, aquilo que você aprendeu e você não se percebe. Então, esse processo terapêutico, ele realmente é necessário. Ele realmente é importante e ele realmente pode mudar a sua vida. Mas é preciso coragem, é preciso força, é preciso, muitas vezes, abrir mão de certas coisas, né, desse apego que muitas vezes a gente tem ao nosso próprio comportamento, ao nosso próprio ego, à nossa forma, né? Você tem um apego muito grande àquilo que você acha que tá certo. Só que você tem uma vida horrível à sua volta. E a tendência do ser humano é justificar ou culpar o outro. Né? A culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu colega de trabalho, a culpa é da equipe que não me entende, ou a culpa é de todo mundo menos sua. E aí entra um outro ponto, que é muito interessante, que eu gosto muito de trabalhar no processo terapêutico, a diferença de culpa e responsabilidade. Porque vamos lá, a culpa, ela te deixa num lugar de prisão. Por quê? Né? Se você fez alguma coisa errada, ou se você se comportou de uma forma errada, ou se você viveu assim a vida toda, e de repente você descobre que isso era errado, sentir-se culpado não faz você voltar no tempo e mudar aquilo, e contar uma nova história, e escrever aquilo de novo, como se não tivesse acontecido. Isso vai só te deixar preso nesse lugar, né, de vítima, de culpa, de ai meu Deus, e agora minha vida acabou porque eu errei no passado. Já a responsabilidade é quando você consegue olhar para isso e falar, beleza, eu errei, né, fiz, como diz Neymar, né, errei, fui moleque, mas quando você olha para isso de verdade e com uma autorresponsabilidade sobre as coisas, o que você vai fazer? Daqui para frente, eu não cometerei mais esse erro, né? Eu vou tentar resolver se eu magoei alguém ou se eu fiz alguma coisa, se é possível ainda diminuir os danos que eu causei. Mas se não puder, você vai daqui para frente fazer diferente, porque você conseguiu entender o seu papel nisso, assumir a sua responsabilidade e a partir de agora você pode escrever uma nova história, que não precisa ser igual àquela. Você não precisa viver daquela mesma forma o resto da vida. Ah, mas como é que... Ah, mas mudar... Não, você só muda quando você realmente entende que existe outra forma de viver, que você precisa e que isso vai trazer alguma coisa boa para sua vida. Mas se você não consegue compreender isso, você não vai... Simplesmente você não vai mudar, porque você fala, mas como assim? Como é que... eu aprendi assim... Eu costumo brincar a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, desse jeito assim, eu sou sempre assim. E não é verdade. A gente sempre pode ser diferente. Por quê? Porque sim. Porque eu decido ser diferente. Porque eu quero ser diferente. Porque eu vou fazer isso de forma diferente. Então, muitas vezes, isso serve para tudo na nossa vida. Desde a escolha de um parceiro... Muitas vezes as pessoas falam assim, eu sempre escolho caras parecidos, eu sempre escolho caras ruins, eu tenho dedo podre para caras ruins. Não é que você tem o dedo podre, é que você obedece a um perfil, você tem uma forma de agir que te leva a buscar este perfil de pessoa, compreende? E se você não entender isso, essa sempre vai ser a sua escolha. Aí eu volto a dizer para vocês, é onde a terapia com um bom terapeuta pode te ajudar. A terapia te ajuda, a terapia de verdade, ela vai te tirar desse papel de vítima, ela vai te trazer um repertório de vida e vai te mostrar que você pode sim agir de forma diferente. Gente, é esse aqui, entendeu? Eu tava aqui divagando aqui no meu consultório, terminei de atender e resolvi gravar esse vídeo para vocês. Espero que vocês gostem e vamos lá, gente. Beijos.